Essa é uma das lives, assim, super importantes, porque está ensinando exatamente como as pessoas devem se alimentar. E falar desse assunto é um assunto realmente polêmico, poucas pessoas conseguem entender exatamente por que não deve comer carne. Se ouve falar, mas não dá para acreditar muito na coisa, né? Como é que é? Sempre eu comi carne e agora vem alguém dizer que carne faz mal. Aí vem uma outra história. Mas eu aprendi isso nos meus livros lá de ciência, né? Falava isso, que o ser humano não pode viver sem carne, desde pequena que eu comi, então como é que agora eu não posso comer carne? Né? Então isso é uma coisa assim muito, muito interessante para a gente entender, né? Comer ou não comer carne? Bem, como é que é essa história aí, né? Comer carne ou não comer carne? Carne faz bem ou carne faz mal? Então, vou ver aí quais são as mentiras e as verdades que estão em cima disso. Porque a gente aprende, eu me lembro, quando eu era pequena, né, que eu aprendi foi isso. Você tem que comer carne. Eu nunca gostei muito de carne. Quer dizer, eu nunca gostei, não. Assim, quando eu era criança, eu não gostava de carne. Depois eu passei a adorar carne. Mas eu me lembro que quando eu era pequena, eu dava tanto trabalho de comer carne, e que aí minha mãe diz assim, você não gosta, mas pelo menos come o caldo. Eu me lembro que eu, assim, chupava o caldo da carne, ai meu Deus, e depois eu jogava fora aquele, né, o bagaço, porque eu não aguentava, mas era sempre essa história, se você não comer carne, você vai ficar anêmica, você não vai ficar nutrida, enfim, a gente tinha que comer carne mesmo, e eu vejo ainda nos dias de hoje aí muitos pais ainda acreditam que tem que criar seus filhos com carne, não é? Ela já tem uma consciência alimentar, mas tem aquele medo, né? Porque foi isso. A gente sempre viveu assim no mundo do medo sem perceber. Então, as pessoas assustavam, né? Assim, pessoas que tinham interesse. Na época que a gente era criança, a indústria da doença já estava aí querendo atuar e aí incentivava mesmo a comer carne. Porque não é possível que nós, que temos menos informações, sabemos de tanta coisa hoje a respeito da carne, e você acha que as pessoas que decidiam não sabiam? Claro que sabiam, né? Claro que sabiam, era tudo, sempre foi tudo planejado, e a gente pensa que agora que a gente está sendo controlado, e não é bem assim. Então vamos ver aí quais são as mentiras e as verdades que tem na carne. Vamos ver. A carne tem proteína? Sim, a carne tem proteína, não podemos negar que tem proteína. Só que a proteína da carne é uma proteína muito pesada, é uma proteína que biologicamente ela não faz tão bem para o corpo humano, não é? O valor biológico dela não tem comparação com a qualidade da proteína vegetal. Olha que coisa interessante, né? Agora, se você mandar medir os dois, onde é que você vai achar mais proteína? Na carne, você vai achar mais proteína. Só que você vai comer uma proteína pesada, e aí você vai precisar dos outros nutrientes em mais quantidade. Por exemplo, você vai precisar de mais cálcio, mais minerais, e mais tudo, né? A carne, ela sacia mais rápido, e ela sacia exatamente por causa dessa proteína pesada que ela tem. O que é que acontece aí? Né? Você vai precisar de mais nutrientes, e também você não vai fabricar assim, você não vai processar as enzimas de boa qualidade. Isso tudo vai comprometer o corpo de tal maneira que você vai criar, você vai desenvolver as más bactérias. O nosso intestino, ele necessita de bactérias. Eu já falei isso, vou repetir, eu sei que é estranho, mas isso é real, existem estudos sobre isso, que nós temos mais bactérias no nosso corpo do que células. Mas nós precisamos de bactérias de boa qualidade, que é para elas começarem a trabalhar e elas digerirem, fabricar as enzimas, fabricar os nutrientes, elas fazem tudo isso. Então, é como se nossas bactérias boas
elas fossem um órgão, ela tem funções, assim como nosso intestino tem funções, nosso fígado, nossos rins também. Então, é super importante ter esta noção da importância das boas bactérias. Então, se você desenvolve boas bactérias que, por exemplo, uma alimentação vegetariana vai te proporcionar, você vai ter uma determinada qualidade de nutrientes e uma qualidade também do sistema imunológico. Mas se você está produzindo más bactérias, você vai desenvolver, inclusive, mais toxinas no seu corpo, mais sujeira no corpo. E o que é que vai acontecer? Como você tinha uma proteína muito forte e as enzimas elas tiveram dificuldades de se desenvolverem para fazer o seu trabalho. Aí você vai criar um atrito interno no seu corpo. Olha só como isso é interessante. Quando você não consegue fabricar como deveria, o seu organismo, ele tem uma capacidade incrível de querer te defender. Então, você vai criar um atrito e isso esquenta, vai esquentando, não é? Porque ele vai tentando fabricar tudo, se esforçando, e nessa de esquentar seu corpo internamente, é o que um determinado naturista, que foi muito importante para nos trazer conhecimento, chamado Manuel Lesaeta, em seu livro Medicina Natural ao Alcance de Todos. Esse livro, infelizmente, aqui no Brasil, ele está esgotado. Você ainda encontra na estante virtual, mas em espanhol você encontra por aí, né? Na Amazon, talvez, etc. e tal. Então, o Lesaeta, ele fala da febre interna que nós criamos quando nós nos alimentamos de uma maneira errada. E ele fala que essa febre interna ela é pior do que uma febre externa que nós temos, que nós nos tocamos e percebemos que estamos quentes. Essa febre interna, que a gente vai perceber, algumas pessoas percebem e outras não, né? Quem teve contato com o pessoal que mora na zona rural, e percebe que essas pessoas, como elas não tinham essa vida agitada, esse estresse como a gente tem, elas percebiam isso com mais facilidade. Eu me lembro muito bem porque o meu pai, lá na fazenda de meu pai, a fazenda era bem no arraial. E a gente tinha muito contato com aquelas pessoas assim maravilhosas, que até hoje eu tenho contato com eles, que são pessoas assim incríveis. E eu me lembro de que falava para minha mãe, né? E a minha mãe, ela gostava muito de ajudar as pessoas, mas ela não tinha conhecimento sobre a medicina natural e ela levava era remédio mesmo para essas pessoas. Imagina, ainda medicava essas pessoas. E aí as pessoas diziam, eu estou com uma quentura dentro, então, dentro de minha barriga. Era assim que se falava, né? E tinha algumas pessoas que até evitavam determinados alimentos, porque já sabia que não fazia bem, e dizia que era rimoso. Então, eu não sei aí se vocês têm esse conhecimento, se alguém quiser até fazer um comentário, né? É interessante, porque era a sabedoria antiga, que também, infelizmente, está se perdendo. Então, essa febre que se criou ali, que a gente pensa que não representa nada, na verdade, ela vai acidificar o sangue, ela vai produzir mais toxinas, ela não vai deixar fabricar as enzimas de maneira correta, consequentemente, os nutrientes, consequentemente, também são as bactérias de má qualidade que ali vão se instalar, e aí vão criar uma série de problemas que às vezes não se manifestam imediatamente, né? Porque assim, se a gente comesse um alimento errado, comesse uma carne e na mesma hora apresentasse os sintomas, ninguém comeria carne. Só que isso é lento, vai apresentar, tem coisa que
vai se apresentar muito tempo depois, exatamente porque o corpo ele tem essa capacidade, como eu falei anteriormente, de tentar se refazer. É a energia vital que faz isso, é uma força que a gente tem dentro da gente, uma capacidade que nosso corpo tem, uma capacidade natural, assim como a natureza se refaz, não é? Por exemplo, alguém faz uma queimada aí, e daqui a pouco as plantas estão brotando de novo. Então, é a mesma coisa, o nosso corpo também funciona dessa maneira. É por isso que a gente precisa respeitar. Mas, enfim, falando da carne, essa carne gera toxina, gera más bactérias e ainda ela é pobre em fibras. Então, o que a carne tem, na verdade? Né? Ela é rica em proteína, essa proteína pesada, como a gente falou, ela também é rica nas vitaminas do complexo B, e por isso que os veganos ficam preocupados e acham que não vão conseguir a vitamina B12, por exemplo. Isso tudo são outras mentiras que um dia a gente vai esclarecer, não é? Vamos devagar para que se possa compreender e compreendendo aos poucos o que é uma boa alimentação e subir uma escada até a gente chegar a um frugivorismo, a uma alimentação assim bem leve e bem independente, né? Que a gente não precisa nem de cozinha. Já pensou que legal? Isso realmente é fantástico. Eu me alimento assim, 95%, vamos dizer assim, 97% talvez, e eu lhe digo que é uma liberdade incrível em todos os sentidos, né? Inclusive ficar livre de fogão, ficar livre daquela pessoa que vai fazer nossa comida, que nem sempre é a pessoa ideal. Então, aí, essas foram as verdades que contaram para a gente e que tem sentido, embora não seja completamente verdadeiro, né? Então, as pessoas pegam meia verdade e transformam numa grande verdade e a gente vai criando aquela crença de que tem que ser daquele jeito. Então, quais são as mentiras de tudo isso, né? A mentira é que, como eu já falei para vocês, em relação à proteína, a proteína da carne é uma proteína pesada, quer dizer, a proteína que você vai encontrar nos vegetais. Parece estranho, não é? Como é? A gente nunca aprendeu isso, não é? Se eu disser para vocês que a banana tem proteína, e uma proteína que a gente precisa, vocês vão dizer, peraí, aí não, né? Aí não, porque realmente é uma quantidade irrisória, mas vai depender do tipo de alimentação que você teve, do tipo de limpeza que você fez no seu corpo, para aquela proteína da banana ser o suficiente, né? Aí, o que acontece assim quando as pessoas assustam? Eu sempre pergunto assim, vem cá, você acha que a gente não pode ter uma alimentação vegetariana porque vai ficar sem proteína? E o boi, o que é que o boi come? Come capim. Porque se o boi está comendo ração, isso aí já é uma outra história dos dias de hoje. Mas o boi sempre comeu capim. Eu sempre, assim, na fazenda de meu pai não dava nada, era só capim mesmo, né? Procurava ter um capim de boa qualidade, aquele capim que ia engordar mais e tudo isso, os fazendeiros se preocupavam com isso. Mas o boi não tem bastante proteína, mas olha a alimentação dele, né? Mas ele comia capim, e nós não precisamos comer somente capim, mas a gente pode comer coisas verdes, e verduras, e frutas, e todas essas coisas que se come, não é? Uma outra prova que essa alimentação vegetariana, sem nenhum tipo de carne, é completamente aceitável e completamente possível, a gente vê aí em determinadas pessoas que, inclusive, se destacaram, como o Gandhi, que se alimentava, ele era vegetariano, ele se alimentava só de vegetais e não comia carne, o Einstein e Sócrates, e o que a gente percebe é que eram pessoas que se destacaram, assim, pela inteligência. E isso é uma coisa, assim, muito interessante para a gente observar, não é? Porque as pessoas,
quando elas param de comer carne, elas realmente têm uma reação que não é uma reação muito boa, né? É porque ela disse assim, eu vou parar de comer carne, aí sente tontura, sente fraqueza, mas não é porque o corpo está intoxicado, o corpo está acostumado com um tipo de proteína pesado, né? E precisa de uma proteína mais leve. Então, eu ainda digo assim, um bom exemplo, e eu vejo hoje assim, né? As pessoas os meus amigos, que muitas vezes estão assim presentes em minhas lives e tudo mais, é quem mais poderia dizer aí que me conheceram carnívoros, né? Eu era muito carnívoro, eu era uma carnívora assim, inveterada e achava que era impossível se viver sem carne, né? Agora veja, quando criança eu não gostava de carne, mas aí, não é? Eu fui acostumada, como meus pais, cheios de boas intenções, assim como milhares de pais, o que é que eles faziam? Não, tem que comer carne, tem que comer, e aí toque carne nela, né? Toque carne nela. E, e aí, quando eu realmente era uma pessoa que eu não tinha muita saúde, eu não tinha nada assim, não tinha uma doença crônica, não era nada pesado, mas eu só andava doente, eu só andava em médico, eu não gostava daquilo, eu dizia, meu Deus, será que eu vou viver a vida inteira assim, só em médico, perdendo meu tempo? Porque vai que você perde tempo, você espera, e eu não, aquilo ali realmente não me fazia feliz, eu não gostava daquilo ali. E até que quando eu descobri um médico na qual eu fui é, é, aprender esse tipo de medicina, foi meu primeiro contato, e ele foi muito inteligente, porque ele disse assim, faça uma experiência de um tempo para ver como é que seu corpo vai se sentindo. E dessa experiência que eu achava que eu ia fazer aquele tempo, eu não me lembro se foram 30 dias ou se foram 60 dias, e daquele tempo que eu pensei que eu fosse levar, nunca mais na minha vida eu quis comer carne. Por quê? Porque me deu tudo que eu precisava. Por isso que, para mim, foi uma coisa assim que não foi tão difícil não comer mais carne. Por quê? Porque, olha, o que é que eu queria? Saúde, eu encontrei. O que é que eu queria? Clareza, mais clareza mental, mais agilidade, que eu sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de, sabe, assim, eu sempre fui muito dinâmica, e às vezes me dava uma preguiça, eu não conseguia fazer minhas coisas, então isso me deu essa possibilidade, foi uma coisa muito legal para mim, foi maravilhoso. Então, eu acho que toda pessoa que ela vai deixar de comer carne, ou ela deixa por uma consciência, que é o que eu estou tentando passar aqui para vocês, o conhecimento, para se ter ideia por que não deve comer carne, ou então por um propósito maior. Né? Eu tive esse propósito. E outras pessoas vão criando os seus próprios propósitos. E, assim, em relação à criança também, que é uma coisa que eu gostaria de falar, bem, os meus filhos, o meu primeiro filho, ele nasceu em 1987, e ele foi criado, não só ele, mas meu segundo filho também, que nasceu em 89, os dois foram criados sem nenhum tipo de carne. Então, nós éramos vegetarianos e não tiveram nenhum problema. Hoje eles são rapazes e comem o que querem, e etc e tal, não vem um caso essa conversa aqui, né? Mas naquele tempo era escândalo, tudo era escândalo. Então, faltava conhecimento, faltava provas, como é que pode, como é que pode uma criança não se alimentar de carne, principalmente a criança em fase de crescimento, de desenvolvimento. Então, quando saía do peito, e tudo bem, tinha uma alimentação mais leve, naquele tempo ainda tinha, mas não tem jeito, é carne, né? É carne. Que hoje em dia, as pessoas que não estão comendo carne, eles estão criaram um outro mecanismo que é perigoso, que nós vamos falar sobre isso. Eu não quero demorar de falar, por isso eu peço para vocês que vocês fiquem atentos aí a nossas lives,
que são os suplementos. E que realmente suplemento é outra mentira terrível, outra coisa super perigosa. Mas eu conheço muita criança aí que os pais que já têm uma certa consciência e acham que essas crianças não podem viver sem tomar o suplemento. Isso não é verdade. É outro jogo aí, né? Os joguinhos da vida, e que muitas vezes até a pessoa que recomenda é inocente, aprendeu, né? Não vamos julgar, mas tem muita historinha aí, né? Tudo é dinheiro, a indústria da doença, ela realmente é muito rentável. Eu me lembro quando eu comecei, eu recebi assim muitas propostas, inclusive eu editava uma revista, não sei se vocês já tomaram conhecimento, a revista Saúde Integral. Eu parei há um tempo, desde que eu vim para São Paulo, que eu morava no sul de Minas, mas eu recebia muita proposta para colocarem, eram laboratórios querendo colocar propaganda e oferecendo uma série de coisas. Na época, para mim, sabe, você fica assim, nossa, né, vai facilitar a minha vida, vai facilitar a vida de meus filhos. Na época, eu não tinha o padrão financeiro que eu tenho hoje, e morava no interior, no sul de Minas, e realmente é muita ostentação, sabe? Para você não aceitar e você ter um ideal para seguir. Então, a gente entende, né? A gente entende, mas não se justifica. A gente ainda falando de pessoas que vivem sem carne, não queria deixar de falar dos Hunzas, que foi um povo que viveu ali perto do Paquistão, e que não se alimentavam de carnes, e eram pessoas extremamente saudáveis. E para você ter ideia, as mulheres tinham filhos com 60, eu acho que eu já falei isso aqui em uma outra live para vocês, mas com 60 e poucos anos as mulheres engravidavam, quer dizer, isso era saudável, engravidavam porque queria, porque com o clique que elas tinham, se não quisesse ter filho, elas sabiam evitar, né? Porque geralmente uma pessoa que ela está desintoxicada, quando ela se desintoxica e que ela não vive no estresse, ela é capaz de saber quando ela está ovulando e dizer assim, olha, eu vou ovular daqui a 2 dias, eu vou ovular, sabe, 3 dias, tudo isso. Tem outra pesquisa interessante que foi na Primeira Guerra Mundial, quando os dinamarqueses não tiveram acesso à carne, e que se percebeu que tinham mais saúde. E na Segunda Guerra Mundial, quem se destacou foi os noruegueses, que realmente foi observado assim que não tinham, lá na Noruega eles fizeram uma pesquisa, né, e viram que existiam menos problemas circulatórios e mais saúde e uma série de coisas. Essas coisas chamou a atenção de todo mundo, né? E o que chama muita atenção aí também, principalmente com os adventistas, não sei se tem adventistas aqui, tem uma cidade lá nos Estados Unidos chamada Loma Linda. E quem viveu lá foi uma pessoa muitíssimo especial, uma adventista, que ela foi uma profetisa, chamada Ellen White. Por sinal, assim, algumas vezes eu já citei algumas frases dela, alguns ditos dela, que é uma pessoa super interessante, e ela influenciou lá em Loma Linda, e foi feita uma pesquisa, inclusive foi destacada em congressos que as pessoas que moravam lá em Loma Linda, e assim especificamente os adventistas que não comiam carnes, eles tinham mais saúde. Então, é algo que dá para se pesquisar, que é uma coisa, não é recente, né? Tá aí. Lá em Loma Linda tem alguns hospitais assim que são vegetarianos, e tem na Califórnia, e tem umas coisas interessantes para se observar. Falando de por que não comer carne, eu ainda citaria algo que é super importante e que é o que provoca muitos dos problemas para quem come carne: observar a fisiologia do ser humano. Por exemplo, o intestino do ser humano é muito comprido. Então, e a carne, ela leva ali 4, 5, 6 horas para ser digerida.
Sabe o que acontece com tudo isso? Simplesmente aquela carne, ela apodrece lá dentro, né? Então, ela putrefa lá. Então, daí é outra explicação interessante para essas más bactérias que se formam aí. E ainda tem outros estudos interessantes assim sobre mostrando que o ser humano ele não é carnívoro, ele é vegetariano, deveria ser no dia a dia, porque ele realmente é vegetariano. Então, formato do crânio, existem uns estudos bem interessantes sobre isso, né? Os próprios dentes do carnívoro é diferente. E tem uma coisa assim muito curiosa, é que todo mundo quer comer carne, mas ninguém pega o animal, chega lá, lasca um pedaço, como os animais carnívoros fazem, e vai comer. Para ele conseguir comer aquele alimento, o que ele faz? Ele vai cozinhar, né? Só cozido. Então, ele vai transformar o alimento para conseguir digerir. Alguém aí já comeu carne crua, já lascou o animal, né? A gente sabe que não é bem assim, as pessoas não fazem isso. E aí, nessa dela ir transformar o alimento, cai numa coisa terrível chamada gordura. E aí vai fritar, vai jogar um pouco de gordura, todo mundo acha que a gordura é uma das coisas que vão dar o sabor, e com isso satura o alimento. Então, a carne já tem uma história de gordura saturada, e aí se coloca mais, aí realmente começa a dar os problemas, né? E aí quais são esses perigos da carne? Quais são os problemas aí que vai causando no nosso corpo dessa carne? Olha só, o colesterol, hoje em dia muitos médicos já recomendam não se comer carne para quem tem problema de colesterol. O colesterol vai criar uma série de problemas no corpo, porque vai criar rigidez nas artérias, vai criar uma arteriosclerose e outras doenças como Alzheimer, etc. Tal, né? Até a própria demência também é provocada por isso, já existem estudos sobre isso, se vocês quiserem pesquisar. E aí o problema da circulação, da má circulação, do ácido úrico, que é muito gerado por causa dessas toxinas, e aí o ácido úrico é outro problema sério, porque vai criando aqueles problemas articulares do corpo, e, por exemplo, artrite, artrose, tem artrose que deforma as mãos e tudo mais, e reumatismo, que são doenças crônicas. Eu tive uma experiência muito interessante quando eu morava em Pouso Alegre. Uma pessoa que chegou para eu cuidar, que eu não gosto de chamar paciente, porque paciente é aquela pessoa que não pode falar nada, tem que ficar paciente ali ouvindo tudo. E na naturopatia isso não funciona bem, né? A pessoa que vem fazer um tratamento com você, ela é participativa. Vamos juntos ver o que a gente faz. Até porque esse corpo precisa de respeito, né? Você precisa entender que tem pessoas que podem parar de comer carne da noite para o dia, já tem outras que não têm cabeça para isso. Então, tudo isso a gente vai combinando. Tanto que eu gosto de acompanhar as pessoas na qual eu faço atendimento, e tem pessoas assim que me mandam todos os dias, dizem assim, hoje eu comi isso, comi aquilo. Eu sempre vou dizendo, olha, isso aqui é certo, eu tenho que dizer, né? Uma professora tem que ensinar o que é certo, ela não pode dizer mais ou menos, mas a gente vai segurando, vai mostrando, vai em frente, vai chegando, uma hora você consegue, né? Mas, então, lá em Itajubá, eu tinha uma pessoa na qual eu atendia, e ele já não era novo, ele tinha 73 anos, quando ele queria ficar livre do reumatismo, e eu passei um tratamento para ele nem fez 100%, para te falar a verdade, porque eu passei para ele usar argila todo dia, ele tinha um reumatismo crônico bem pesado, e ele se liberou, ele falou assim, não, sábado e domingo eu não quero.
o reumatismo dele era muito no joelho. Ele fez, não, no joelho eu não vou fazer. Então, a gente ia conversando, e foi uma coisa legal, e foi uma coisa que deu certo, sabe? Não tinha aquela rigidez, né? Mas o que aconteceu é que esse senhor, ele ficou livre do reumatismo, e lá pelas tantas ele foi fazer um exame de sangue, e nesse exame de sangue não constava mais o reumatismo. E aí o médico disse assim, olha, deve ter tido algum problema com você, porque você nunca teve reumatismo, o teu sangue está limpo. E aí ele não contou, porque ele devia ter dito o que aconteceu. Poxa, eu não como mais carne, eu fiz um tratamento naturopático, né? Eu limpei meu corpo, eu me cuidei, mas ele disse que não se sentiu à vontade de fazer isso. E a gente entende por quê, né? Tem muito médico que não aceita, pode criar um preconceito, e aí o que aconteceu mesmo é que ele não falou. Mas, enfim, além de artrite, artrose, tudo isso, ainda hoje já se comprova que muitos tipos de câncer, eles são provocados por causa da carne. Uma má alimentação também influencia, mas o que eles colocam ali é a carne. Diabetes também, uma série de essas doenças crônicas, e que as pessoas pensam que quando vão chegar numa certa idade vão ter que ter. É o caso da hipertensão. Então, eu estava conversando com uma pessoa amiga um mês atrás, e essa pessoa falou para mim, olha, eu não tomo remédio, eu não gosto de tomar remédio. Conversa vai, conversa vem, é porque meu remédio de pressão, eu digo, mas você não disse que não toma remédio? Não, mas é para pressão, não pode deixar de tomar. Poxa, bora mudar essa alimentação aí para ver o que é que a gente... Eu não ofereci, porque a gente não tem que oferecer, as pessoas têm que procurar o tratamento, né? Tem um ditado que diz assim, conselho e água não se oferece, espera a pessoa pedir. E essa pessoa, eu dei uns toques assim, mas a pessoa não pediu e continua tomando seu remédio aí para hipertensão. Vontade de falar não falta, mas não adianta, é desgastante para ambos quando você vai interferir assim na vida do outro. Então, e tem uma outra coisa assim que é muito importante quando você vai pensar nas carnes, né? Então, essas toxinas que a carne forma, que tem na carne e que vai trazer para o seu corpo, elas são extremamente maléficas, não só porque vão provocar essas doenças todas. Olha, tem algo assim muito interessante para você pensar. Imagina, todo o corpo, fisiologicamente, ele entra num processo de engolir, de comer, de se alimentar e depois de eliminar. E quando o animal morre, que cortou aquele processo dele, quer dizer, ele deixou, ele não vai mais viver, ele não vai poder fazer a eliminação, ele morreu. E aquelas toxinas que ficaram ali, que iam sair? Suor, urina, fezes. Então, de uma maneira mais sutil, está se comendo essas fezes, essas toxinas aí que iam sair, a urina e tudo mais, né? E que daí dá essa história toda aí que a gente falou, desses problemas todos de saúde. Mas tem uma outra coisa muito interessante e que também eu queria que vocês levassem em consideração. Olha, o que é esse animal? Vamos pensar num boi. E, como eu disse a você anteriormente, o meu pai, ele foi fazendeiro, hoje ele não é mais vivo. Mas, e lá na fazenda do meu pai, eu gostava muito de ir para lá, eu nunca vi um boi feliz. Sabe? O olho do boi sempre ele era triste, ele era morto. E depois, com o passar do tempo, depois que eu me tornei vegetariana, eu ia muito lá para o curral e assim, na fazenda mesmo em geral, e eu conversava com esses animais, eu dizia para ele, eu digo assim, olha, eu não como carne, sabe, minha alimentação é vegetariana, e eu sentia que eles entendiam isso. E eu conheço uma pessoa que fazia isso de uma maneira muito mais forte, é uma amiga minha lá de Itajubá, e ela dizia que
tinha um bezerro que ela conversava muito, ou não sei se era um bezerro, de repente ela está por aí, ela vai responder melhor. Mas ela dizia que esse bezerrinho, ele ficava louquinho quando ela chegava, ele pulava de alegria. Agora você imagina, porque existe uma sabedoria, é que o Jung, que foi aquele psicólogo famosão, que chamava de consciência coletiva, os animais devem ter um clique muito maior do que a gente, pelo fato de que eles não têm o intelecto que a gente tem, e eles, com certeza, que eles sabem como eles iam morrer. Eles sabem que eles estão ali no pasto, sendo criados para morrer, certo? E por causa disso, pode ser, né? Eu nunca vi nenhum estudo assim mais direto sobre isso, mas pode ser o motivo que eu olhava aqueles animais, aqueles bois lá no pasto, lá na fazenda do meu pai, e percebia a tristeza que eles tinham no olhar. E não era só tristeza, às vezes eles eram até agressivos. Se marcasse bobeira, ele agredia as pessoas, principalmente se a pessoa tivesse de vermelho. Eu não sei porquê, mas eles não gostavam de que as pessoas usassem vermelho. E aí você imagina este animal, quando ele vai ser morto, ele vai para um matadouro e eles ficam ali em fila, esperando o seu momento de ser degolado, tá? Você acha que eles estão ali, eles não sentem nada, eles não têm tristeza, eles não estão jogando adrenalina, eles não ficam depressivos. Quer dizer, essa depressão, eu tenho certeza que já durante todo o tempo que eles já estão ali comendo capim, que estão na fazenda, eles já têm esse clique. E aí, o que vai acontecer? As pessoas que comem essa carne, também, elas estão comendo esses sentimentos. E hoje em dia, a gente vê que as pessoas... mais do que nunca, elas comem carne, mais carne do que antigamente, e mais do que nunca também elas estão mais depressivas. Eu não diria que este seria o único motivo, mas eu acredito que este é um motivo bastante significativo para que as pessoas sejam tristes. Elas tinham tudo para ser alegres hoje, elas têm uma qualidade de vida melhor, as coisas chegaram mais fáceis, hoje todo mundo tem uma televisão colorida em casa, tem um carro e tudo mais, mas por que essas pessoas, mais do que nunca, elas têm uma depressão mais forte, né? É um dos motivos, e essa depressão é um assunto que a gente poderia falar em outra oportunidade, né? Tem outros alimentos também que provocam isso, como açúcar e tudo mais, que também a gente pode comentar. Então, para se considerar essa depressão também, né? Essa depressão que é provocada nessas carnes. E tem uma coisa também assim muito forte, né? Que essas carnes hoje elas estão numa qualidade muito pior do que de antigamente, que já fazia mal. Essas carnes hoje elas estão carregadas de antibiótico porque a maioria delas desses animais eles vão comer, eles comem capim, mas eles também têm uma alimentação complementar, que é o tal do suplemento, para você ver como o suplemento vai enfraquecendo. E aí, esses animais, eles necessitam de antibióticos. Bem, na época do meu pai, ele só dava, que meu pai criava gado, ele só dava o capim, ele não dava essas rações, mas também ele não usava antibióticos, os animais, esses bois, eles não precisavam, para você ver como uma coisa vai puxando a outra, né? Isso aí é interessante a gente observar. O que ele fazia, que tinha que fazer, e era necessário, era dar as vacinas, mas ele dizia pra gente, olha, eu tenho o maior cuidado porque quando dá a vacina é uma substância tóxica, uma substância que era necessário por causa da febre aftosa, parece, né? Era o nome assim, não me lembro muito bem, mas que não precisa, teria outros meios que eles não sabiam e por isso que eles davam essas vacinas. Mas quando se dava essas vacinas, elas tinham que ser respeitadas o tempo para... os fazendeiros, eles eram orientados de quando aplicava a vacina, tinha um determinado
período para, não podia vender o animal nem nada, para depois abater. Só que meu pai falava que tinha muita gente que não respeitava. Ele sempre dizia assim, olha, eu respeito, tenho o maior cuidado, mas tem gente que não respeita, né? Então, isso é triste, mas sabe como é, né? Falou em dinheiro e a pessoa está precisando ali, teve urgência de um dinheiro, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que vender um boi. E aí? Tem que vender correndo. E aí vai fazer o quê? Né? Por isso que a gente tem que se precaver de todas as maneiras e saber o que é que a gente come, cuidar da nossa alimentação o melhor possível para a gente não correr esses riscos, que não são poucos. E hoje em dia ainda se aplica muito remédio para carrapato, que esses remédios também eles são tóxicos. Claro, todos esses remédios, eles são tóxicos, né? E depois, que é um caso que hoje em dia se usa muito mais do que antigamente, no meu tempo, quando eu me tornei vegetariana, lá 35 anos atrás, eles já estavam fazendo isso, mas não era todo mundo que fazia. Quem fazia era mais os grandes fazendeiros, que já começaram a dar hormônios para os animais, para eles crescerem mais rápido. E naquele tempo a gente já falava, olha, isso há 35 anos atrás, não se existia assim tão facilmente a gente perceber, por exemplo, as mulheres menstruando muito novinhas. E, então, isso são hormônios, né? Hoje em dia isso acontece muito, os homens mais femininos, a gente já falava, naquele tempo era raro. Hoje em dia já se tornou uma coisa assim mais comum. Não que eu tenha preconceito, muito pelo contrário. Eu tenho amigos queridíssimos que eu amo, e isso não vem ao caso aqui agora, que inclusive fez parte da minha vida, e até hoje amizades assim, de 30, 40 anos. Mas eu estou citando um fato que naquela época já se pensava em tudo isso, né? E agora ainda falando muito mais da atualidade, gente, essa denúncia que aconteceu aí em 2017, que foi chamada de a carne é fraca, aquilo ali é terrível, mas eu te digo com toda sinceridade que eu já sabia, inclusive eu escrevi um artigo na revista Saúde Integral sobre as carnes, e a gente já falava isso, que eles pegavam as carnes podres e aí colocavam remédios para não parecer que era podre, que foi tudo que foi denunciado aí nessa historinha aí em 2017. Naquela época que foi denunciado, eu digo, pronto, agora ninguém mais vai comer carne, mas que nada. Acho que na primeira semana as churrascarias estavam vazias, depois começaram a encher, eu fui observar isso, eu digo, gente, ninguém liga para nada, mas é carne podre mesmo, eles pegam a carne podre, às vezes eles transportam, eles abatem o animal, por um motivo ou por outro, houve um acidente, aquela carne vai apodrecer e eles vão perder aquela produção? Não. Aí coloca um monte de coisa, coloca nitrato, coloca um monte de conservante, coloca outro para dar cor, né? E tudo mais. E o que vai acontecer com tudo isso, né? As pessoas não vão perceber, acham que aquela carne ali vermelha tá linda, tá com a cor bonita, mentira, é um corante. E a gente sabe que a gente vive num mundo sem lei, então a gente tem que cuidar disso. Mas, e aí? Para tirar essas carnes, é algo assim muito importante, porque que a gente vai substituir pela carne. Então, onde é que você vai encontrar a proteína vegetal? Esse é um artigo que eu vou colocar lá no meu post sobre a proteína vegetal, mas eu já adianto vocês onde é que você vai encontrar. Olha que coisa simples. O arroz integral junto com o feijão, e o feijão, de quanto mais qualidade ele tem, melhor, vão se transformar, esses dois juntos, eles vão transformar nos aminoácidos essenciais, que são os 12 aminoácidos necessários e que geralmente se fala que só tem na carne. Então, não é bem assim. E eu já vi estudos também que não precisa nem você comer os dois juntos. Se você comer um arroz integral hoje e se você comer um feijão amanhã, uma leguminosa, você também já vai ter esses 12 aminoácidos.
E fora disso, tem outros lugares que você pode encontrar as frutas oleaginosas, como as castanhas, não é? E tudo mais, tudo isso você vai encontrar a proteína que você precisa, sem precisar nem comer aquele negócio que o pessoal chamava de glúten, carne seitã e tudo mais, que é puro glúten mesmo, né? Então tem uma pergunta aqui, certo, aquelas carnes de soja se substitui a carne? Olha, essa pergunta é muito legal, muito interessante, e a gente, essas carnes, elas não são recomendadas, mas ainda falando sobre a proteína vegetal, e se você faz uma limpeza intestinal, que a gente pode falar sobre isso em outra oportunidade, com as limpezas intestinais você não tem perigo de fazer uma mudança alimentar, que geralmente quando a pessoa não faz lavagem, eu recomendo que faça, assim, tire as carnes aos poucos, porque é uma droga como outra qualquer, né? Você não deve tirar de vez, mas com as limpezas intestinais isso fica mais fácil. Como podemos comer proteína animal? A pergunta. A proteína animal você encontra na carne, que é tudo que a gente está falando, e o que eu estou querendo trazer para vocês é vocês descobrirem uma nova proteína nos vegetais. E falando de vegetais, os próprios vegetais têm uma certa proteína, principalmente o suco de clorofila, é um suco riquíssimo, que eu estou sempre falando, estou sempre levando em consideração. Agora, essa transição, como eu estou falando, é bom se fazer num tempo, assim, por exemplo, num mês você consegue deixar de comer, porque você vai comendo carnes menos vezes por semana, e vai substituindo a carne vermelha pela carne branca, que ela é um pouquinho de melhor qualidade, mas entre aspas, porque se é frango de granja, ele é terrível. Um dia a gente pode até falar sobre frango de granja, que é super perigoso, né? E os peixes que também estão contaminados. Então, quem vai substituir pelas carnes brancas deveriam comer o frango caipira, que eu não estou dizendo que é bom, pelo amor de Deus, né? Ele tem os inconvenientes da carne, mas é levemente melhor para se fazer uma transição, e os peixes que soubessem a procedência desses peixes, porque os peixes que estão aí nos mares, eles estão carregados de metais pesados, de mercúrio, e o pior é que é acumulativo. Um peixe come o outro, que isso é muito comum, e aí vai acumulando esses metais pesados, tá? Ok, vamos ver aqui agora algumas perguntas. Tem uma pessoa me perguntando, falando sobre as lives aí, e me perguntando qual vai ser a próxima live. Gente, na próxima quinta-feira, hoje é terça-feira, na próxima quinta-feira nós vamos ter uma live que eu vou falar sobre as doenças causadas pela alimentação. Claro que doenças podem ser causadas também por fatores emocionais, mas tem algumas doenças que são terríveis nesse sentido, e que a gente vai esclarecer melhor isso para quem quer quinta-feira. E na semana que vem nós vamos ter um aulão gratuito, tá? E que para tirar todas as dúvidas de alimentação aí, como se faz uma alimentação correta para se ter saúde, e aí vocês já podem preparar as perguntas também, tá? Então, é isso aí. O Instagram, ele dá aí um tempo pra gente, mas eu acho que eu respondi tudo. Não deixe de ver sexta-feira, tá? A matéria sobre essa carne de soja, porque as pessoas realmente, elas deixam a carne e partem para a carne de soja. Isso não é uma coisa legal. E também amanhã sobre prisão de ventre, que também é um dos problemas que a carne causa, não só a carne, mas os alimentos que não contêm fibra, como os cereais brancos, que não são integrais e tudo mais. Então é isso aí, na medida eu fui respondendo tudo, e obrigada aí para vocês que estão aqui agradecendo também. Para mim é um prazer. Eu sempre digo que assim é muito gratificante, sabe? A gente ensina, e quem está lucrando mais ainda é a gente, porque é gostoso passar informação. É gostoso saber que você agora você sabe. Se antes você não sabia, agora você sabe. E no momento que a gente está vivendo, gente, é tudo. Isso é melhor do que qualquer remédio. Não quero entrar aqui em detalhes, porque a gente sabe que, né, existe muita coisa por aí, mas
vamos nos cuidar, vamos nos alimentar corretamente para criar um sangue alcalino, tirar essa febre interna que a gente tem dentro da gente, né? Criar um sangue de qualidade para que os vírus e as bactérias ali não se instalem. Porque, olha que curioso, hein? Isso aí é um assunto bem interessante, mas, assim, uma pessoa falando aqui dos alimentos orgânicos, sim, muito bem lembrado, claro, são melhores, né? Muito melhores. Mas, olha, um sangue limpo, alcalino, que veio de uma boa alimentação, bons pensamentos, etc e tal, que também é importante, e com uma temperatura adequada, vírus e bactérias ali, eles não chegam. Um dia a gente vai falar disso, sobre o ácido básico do nosso corpo, e eu explico melhor para vocês. Então, olha, muito obrigada pela presença de vocês, foi maravilhoso, e estamos aqui juntos, procurando trazer mais saúde, procurando trazer mais informação para que a gente possa criar um mundo mais saudável. Até a próxima!